Você já sentiu que Deus está mexendo as peças do seu destino, como se algo imenso estivesse prestes a acontecer, mas você não sabe o quê? Quando os ventos da sua vida começam a mudar, quando o chão sob seus pés parece instável e quando parece que tudo ao seu redor está sendo tirado, não tenha medo. Não fuja. Não desmorone sob a pressão, porque esse momento, esse tremor é muitas vezes o sinal de que Deus está prestes a te dar algo grande, algo que você nunca poderia conquistar sozinho, algo que você nem sabia como pedir em oração, algo tão divinamente orquestrado que só Deus poderia fazer acontecer. Chega um momento na sua vida em que o barulho aumenta, não porque Deus te abandonou, mas porque Ele está prestes a silenciar seus inimigos. Se você sente que algo grande está vindo, curta este vídeo e deixe um nos comentários para mostrar que você está crendo na promessa de Deus. Corpo. Quando Deus se prepara para derramar algo grandioso na sua vida, Ele primeiro cria espaço, e criar espaço muitas vezes parece perda, confusão, demora. Mas não se engane, essa demora é divina. Essa confusão é construção. Esse silêncio que você está ouvindo é a voz de Deus limpando o caminho, removendo distrações e preparando o ambiente para um grande livramento. Deus nunca entrega coisas grandiosas em lugares lotados. Quando Deus está prestes a te dar algo grande, Ele limpa a sala. Ele esvazia suas mãos. Ele fecha algumas portas. Ele remove pessoas que antes te faziam sentir seguro, e pode parecer abandono, mas não é. É alinhamento. É Deus dizendo: você não vai precisar deles onde estou te levando. Veja o que Deus tem para você. Não pode ser diluído, não pode ser compartilhado e não pode ser sabotado por aqueles que não pertencem. Então, quando as coisas começarem a desmoronar, louve a Deus. Quando as pessoas começarem a se afastar, louve a Deus. Quando seus planos colapsarem e nada fizer sentido, louve a Deus. É assim que você saberá. Esse é o sinal. Ascensão é o momento em que você deve preparar seu coração, porque algo grande está chegando. Você está sentindo Deus trabalhando na sua vida. Curta e comente para declarar que você confia no plano dele. Deus nunca anuncia suas bênçãos com fogos de artifício. Ele as anuncia com um teste de fé, um teste de paciência, um teste de rendição. Logo antes do avanço, Deus vai te pedir para caminhar pela fé e não pela visão. Ele vai te pedir para confiar nele no escuro. Ele vai te pedir para crer no que você não pode ver. Por quê? Porque o que ele está prestes a te dar não é comum, não é natural, não é humanamente possível, é divino, é sobrenatural, é além de qualquer coisa que você poderia ter imaginado. E antes que ele te dê essa coisa, ele testa sua fundação, ele testa sua postura, ele testa seus motivos. Ele observa para ver se seu coração ainda está puro, se suas mãos ainda estão limpas, se seu foco ainda está nele e não na bênção, porque o tamanho da sua preparação determina o tamanho da sua recompensa. Deus não dá diamantes para aqueles que não suportam pressão. Ele não dá montanhas para aqueles que não conseguem lidar com a escalada. Ele não dá colheita para aqueles que dormiram durante a temporada de plantio. Então, quando Deus está prestes a te dar algo grande, Ele primeiro te deixa desconfortável. Esse desconforto não é punição, é preparação. Você saberá que é Deus quando tudo no seu espírito começar a mudar. Seu apetite por velhos hábitos vai secar. Sua tolerância por fofoca, mediocridade e pensamentos pequenos vai desaparecer. As pessoas ao seu redor não vão entender por que você está de repente tão quieto, por que não está atendendo às ligações delas, por que parou de se explicar. Mas você não está se isolando. Você está incubando. Você não está fugindo. Você está descansando em Deus. Você está deixando o velho para abrir espaço para o novo. E quando Deus vê que você está disposto a abrir mão do que você quer para receber o que Ele deseja, é quando as comportas se abrem. É quando a bênção te encontra. Mas aqui está a verdade. Antes de melhorar, pode piorar, porque elevação requer separação. Quanto mais alto você sobe, menos pessoas conseguem respirar no seu nível. Quanto mais Deus revela, mais Ele te oculta. Deus esconde seus maiores dons antes de liberá-los. Pense nisso, a semente precisa ser enterrada antes de florescer. A pérola está escondida dentro da concha. O ouro é encontrado no fundo da terra. E assim também a bênção que Deus está prestes a te dar, ela está escondida, mas não de você.
Está escondida para você, reservada, preservada, e está sendo formada no fogo das provações que você não pediu, no silêncio que você não entendeu, no sofrimento que você não mereceu. Está pronto para o que Deus tem para você. Curta e deixe um nos comentários para mostrar sua fé. Quando você começar a sentir vontade de desistir, segure firme. Quando nada que você tentar parecer funcionar, fique parado. Quando a pressão aumentar e você sentir vontade de gritar, levante as mãos em vez disso, porque essa resistência, essa demora, esse peso esmagador não é um sinal de que Deus te esqueceu. É a prova de que Deus está te formando. Ele está expandindo sua capacidade para que quando Ele derramar a bênção, você não quebre. Você vai carregá-la, você vai sustentá-la, você vai protegê-la. Há um peso santo chegando à sua vida e Deus não pode liberá-lo em um espírito imprudente. Ele não dará coisas sagradas a mãos descuidadas. É por isso que a luta tem sido tão longa. É por isso que a batalha tem sido tão feroz. É por isso que você foi incompreendido, rejeitado e ignorado. Deus estava te escondendo. Deus estava te protegendo. Deus estava te separando, porque o que Ele está prestes a fazer através de você requer isolamento, requer obediência, requer uma fé que não seja abalada pelas circunstâncias. Quando Deus está prestes a te dar algo grande, você notará que seu espírito se torna sensível. Coisas que costumavam te entreter não te satisfarão mais. Você terá fome de silêncio. Você desejará oração. Você desejará a presença de Deus mais do que a aprovação das pessoas. Isso não é coincidência. É confirmação. É Deus te puxando para perto, sussurrando para sua alma. Prepare-se. Estou prestes a fazer algo que você nunca viu chegar. Sua explosão está sendo preparada e não busque validação. Não espere que os outros entendam. Deus não deu a visão a eles. Deus deu a você. Pare de pedir permissão às pessoas para caminharem uma promessa que elas não receberam. Elas não estavam na sala quando Deus sussurrou. Elas não viram o que você viu. Elas não carregam o que você carrega. E por isso não conseguem entender a magnitude do que está por vir. Mas você sabe no fundo do seu espírito, você sabe. Você sente isso toda vez que ora. Você sente isso toda vez que fica quieto. Você não consegue explicar, mas está lá aquele peso, aquela expectativa, aquela crença inabalável de que algo está mudando. E está. Você não está louco, você não está desesperado, você não está pensando demais. Você está discernindo, você está acordado, você está em sintonia com o movimento de Deus. E enquanto outros estão distraídos pelo barulho do mundo, você está ouvindo o sussurro do céu. Você acredita que Deus está trabalhando. Curta este vídeo e comente para mostrar que você está pronto para o que Ele tem. Deus é fiel. Deus não é homem para que minta. Se Ele falou, Ele cumprirá. Se Ele te mostrou, Ele fará acontecer não no seu tempo, não nos seus termos, mas no tempo perfeito dEle. Então esteja pronto. Permaneça fiel. Mantenha suas mãos limpas e seu coração puro, porque quando Deus está prestes a te dar algo grande, Ele observa sua postura. Ele examina sua adoração. Ele pesa seus motivos. E Ele quer saber, você quer a bênção ou quer o doador? Você busca o presente ou busca a Deus? Porque se você buscar a Deus primeiro, tudo o mais seguirá. Se você perseguir a vontade dEle, as maravilhas dEle te perseguirão. Se você se curvar e se render, Ele te erguerá em poder. E a coisa que você pensou que perdeu, Ele restaurará. A coisa pela qual você chorou, Ele redimirá. A coisa para a qual você não achava que estava qualificado, Ele te ungirá para lhe dar. Mas você deve crer. Você deve caminhar com expectativa, não com arrogância, mas com certeza, não com medo, mas com fé. Porque quando Deus está prestes a te dar algo grande, Ele não te pede para entender. Ele te pede para crer e crer, mesmo quando a porta está fechada. Crer mesmo quando a resposta está atrasada. Crer mesmo quando tudo dentro de você está cansado, porque fé não é apenas crer quando você vê. Fé é crer antes que aconteça, e é esse tipo de fé que move a mão de Deus. E deixe-me te dizer isso, quando Deus está prestes a te dar algo grande, o inimigo tentará mais do que nunca te distrair. Ele enviará confusão. Ele sussurrará dúvida. Ele provocará conflitos desnecessários, e ele te tentará a se contentar com menos do que Deus prometeu. É assim que você sabe que está perto. A pressão aumenta quando o avanço está próximo. O barulho sobe quando a bênção está na esquina.
E nesses momentos você deve se tornar ainda mais enraizado, ainda mais disciplinado, ainda mais rendido, porque o que está à sua frente não é apenas para conforto, é para propósito. Deus não abençoa apenas para te agradar. Deus abençoa para te posicionar. Você está sendo posicionado para influenciar, para falar vida, para trazer luz onde há escuridão. E então, antes que a bênção chegue, Deus te ensina como lidar com a dor sem amargura, como passar pela traição sem vingança, como sofrer sem perder seu louvor. Porque quando você receber o que Deus tem para você, Ele quer saber que você não será consumido. Por isso que a bênção não se tornará seu fardo, que o sucesso não silenciará seu espírito, que o aumento não te desconectará da fonte. Deus não está apenas preparando uma bênção para você, Ele está te preparando para a bênção. E quando você começar a ver sua vida através dessa lente, você começará a perceber que até mesmo os contratempos foram armados. A perda foi uma lição. A rejeição foi redirecionamento. A porta fechada foi a misericórdia de Deus te protegendo de uma armadilha. Cada oração não respondida não foi negação. Foi preservação divina, porque se Deus não te deu o que você pediu, é porque Ele estava se preparando para te dar mais do que você pediu, algo maior. Algo eterno, algo que só Ele poderia fazer acontecer. Havia realmente apenas uma resposta, mas talvez 2 ou 3 outras dependendo de certa cultura. Então, se você tem caminhado por uma temporada onde as coisas não se somam, alegre-se. Se você tem se sentido isolado, incompreendido ou esquecido, levante a cabeça. Isso não é uma maldição. Isso não é punição. Esse é o peso da glória se preparando para descansar sobre sua vida. Veja, Deus não constrói palácios em terreno instável. Ele não coloca coroas nas cabeças dos não testados. Então, cada tempestade que você sobreviveu, cada vale que você rastejou, cada lágrima que você chorou em segredo, todas foram contadas. Nenhum momento da sua dor foi desperdiçado. Nenhum dia da sua luta foi ignorado. Deus viu tudo e Ele é fiel. Os sinais nem sempre são altos, mas são claros. Quando Deus está prestes a te dar algo grande, seu caráter começa a crescer mais rápido que seu conforto. Suas raízes se aprofundam enquanto o fruto demora. Você começa a falar menos e ouvir mais. Você começa a se afastar do drama, do barulho de qualquer coisa que envenene sua paz. Isso é Deus te tirando do raso e te levando para o sagrado. Isso é Deus te ensinando que bênçãos reais não vêm com caos, mas com clareza. Elas não vêm com ansiedade, mas com certeza. E elas não vêm através de esforço, mas através de rendição. O tempo de Deus nunca é cedo, nunca é tarde. É isso, é perfeito. Mas o coração humano se cansa, e nesse cansaço começamos a questionar: Deus me esqueceu. Por que demora tanto? Mas lembre-se, cada atraso na sua vida tem servido a algo maior. Se Deus tivesse te dado o que você queria, quando você queria, você teria se contentado com uma fração do seu propósito. Deus sabe quando você está pronto. Ele sabe quando as condições estão certas. E Ele sabe como preparar uma bênção tão feita sob medida para a sua alma, que quando ela chegar você dirá: só Deus poderia ter feito isso. E quando essa bênção vier, ela não apenas elevará sua vida, ela glorificará a Deus. As pessoas olharão para você e não verão seu talento, não verão sua força, mas verão a mão de Deus. Elas se perguntarão como você sobreviveu, como você passou por isso, como você ainda está de pé. E sua vida será um testemunho vivo. É para isso que serve a bênção, não para te fazer vangloriar, mas para te fazer curvar, não para chamar atenção para si mesmo, mas para apontar toda a glória de volta para Deus, aquele que te manteve, te cobriu e te carregou. Agora aqui está uma verdade que pode te abalar às vezes. Deus atrasa a bênção porque Ele quer ver se você ainda vai adorar enquanto espera. Você ainda confiará nele quando nada estiver mudando. Você ainda o louvará quando as portas permanecerem fechadas. Você ainda servirá quando se sentir vazio. Esse é o teste, porque o que você faz na espera determina o que você fará na vitória. Se você reclama na estação seca, você ficará complacente na colheita. Mas se você permanecer fiel em uma seca, você transborda na chuva. Então guarde seu coração, guarde sua mente, não deixe a amargura criar raízes. Não deixe o cansaço roubar sua alegria. Não deixe a impaciência te fazer perder o que está por vir, porque justo quando você pensa que acabou, Deus age. Justo quando você pensa que Ele está silencioso, Ele fala. Justo quando você está pronto para desistir,
Ele abre a porta. Deus não trabalha no seu cronograma, mas ele sempre trabalha e seu trabalho é perfeito. Suas maneiras são mais altas. Seus pensamentos são mais sábios. E suas bênçãos, elas vêm embrulhadas em paz, encharcadas de propósito e seladas pelo seu poder. Escute-me agora. Deus não vai te dar algo mediano. Ele não vai te dar algo que se pareça com o que você perdeu. Ele vai te dar algo melhor, algo maior, algo que te faça esquecer as noites que você chorou, algo que te faça entender por que demorou tanto, algo que te humilhe, não porque você mereceu, mas porque Deus é bom. E quando vier, você saberá. Você não terá que forçar. Você não terá que manipular pessoas para manter. Você não terá que comprometer seus valores para segurar, porque quando algo é de Deus, encaixa, flui, parece certo, traz paz, alinha-se com seu espírito, te eleva, não te drena, dá vida, não ansiedade, e glorifica a Deus, não seu ego. Veja, o inimigo pode imitar oportunidade, mas ele não pode fabricar paz. Ele pode oferecer velocidade, mas não substância. Ele pode oferecer brilho, mas não fundação. É por isso que quando você está perto do seu avanço, você deve ser sábio. Nem tudo que parece bom é de Deus. Algumas coisas são testes. Algumas ofertas são distrações vestidas de destino. E é preciso discernimento para saber a diferença. Então busque a Deus. Peça clareza. Espere por confirmação. E quando Deus se mover, mova-se com Ele. Não duvide. Não olhe para trás. Não busque a aprovação dos outros, porque quando Deus dá a palavra, ninguém pode pará-la. Nenhum atraso pode cancelá-la. Nenhum inimigo pode bloqueá-la. Nenhum odiador pode desfazê-la. O que Deus declarou sobre sua vida está selado. E alguns de vocês agora estão na borda disso. Vocês sentiram isso vindo. Vocês viram vislumbres em seus sonhos. Vocês ouviram sussurros em seu espírito. E, no entanto, foram atacados mais nesta temporada do que nunca. Isso não é coincidência. Isso é confirmação. O inimigo não te combateria tão arduamente se você não estivesse carregando algo precioso. Ele não tentaria te desgastar se não soubesse o que está por vir. Você não está sob ataque porque é fraco. Você está sob ataque porque está perto. Então não desista, não jogue a toalha, não acredite na mentira que diz que é tarde demais. Com Deus nunca é tarde demais. Ele pode restaurar em um momento o que você pensou que estava perdido para sempre. Ele pode reconstruir o que foi destruído. Ele pode ressuscitar o que morreu, porque Deus não é limitado pelo tempo, pela lógica ou pela opinião humana. Ele é soberano, Ele é supremo, Ele é capaz. E Ele está prestes a fazer algo grande na sua vida, algo que gerações depois de você falarão, algo que muda toda a atmosfera ao seu redor, algo que traz cura para sua família, paz para sua alma e luz para todos ao seu redor. Mas por agora prepare-se, purifique-se, ore e louve, porque a bênção não está apenas vindo para você, está vindo através de você. E chega um momento na sua jornada, quando você percebe que a sala de espera que você desprezava era na verdade um lugar santo, um lugar onde Deus te despojou do orgulho, te esvaziou do barulho e te ensinou a disciplina da quietude. Foi naquela pausa sagrada que seus ouvidos foram afinados para o sussurro de Deus. Você não sabia então, mas aquela temporada silenciosa, quando nenhuma porta se abriu, quando ninguém aplaudiu, quando nada fazia sentido, foi o forno onde seu caráter estava sendo refinado. Deus não estava te privando. Deus estava protegendo o que Ele estava construindo dentro de você. Veja, quando Deus planeja confiar a você algo monumental, Ele deve primeiro garantir que você é confiável. É fácil desejar grandeza, mas é outra coisa carregá-la com humildade. Deus não quer que você receba a bênção e esqueça o processo. Ele não quer que você esteja em uma plataforma e pense que escalou até lá pela sua própria força. Então, antes da ascensão vem o esmagamento. Antes do transbordo vem a poda. Antes da promessa sempre há uma preparação que parece pressão. Essa pressão é santa. Essa pressão é sagrada. Essa pressão não é a ausência de Deus. É a evidência de que Ele está perto. E quando você começa a mudar de questionar o tempo de Deus para confiar em sua sabedoria, a atmosfera começa a mudar. Suas orações amadurecem. Sua adoração se aprofunda. Sua dependência se torna pura. Você não está mais implorando por conforto. Agora você está pedindo clareza. Você não está mais correndo.
Agora você está descansando na certeza de que o que Deus designou nenhum homem pode cancelar. Você não está tentando fazer as coisas acontecerem. Você está permitindo que Deus se mova como Ele deseja. Essa é a postura de alguém que está pronto. Esse é o espírito de alguém em quem Deus pode confiar. E deixe-me dizer isso com ousadia, nem todos entenderão sua transição. Quando Deus está se preparando para te dar algo grande, Ele te separa do que é pequeno. Ele te remove do que é raso. Ele te desconecta de pessoas que estavam ligadas apenas à sua temporada anterior. E embora possa doer, não lamente o que Deus remove. A poda pode parecer pessoal, mas é proposital. Algumas pessoas não podem ir aonde Deus está te levando. Algumas relações nunca foram destinadas a te seguir para o destino. E se você continuar arrastando-as para espaços onde não pertencem, você atrasará o que já foi ordenado. Você não pode carregar o que é santo enquanto se agarra ao que é prejudicial. Você não pode receber o que é sagrado enquanto segura o que está obsoleto. Deus não colocará fogo em mãos que ainda estão acorrentadas ao compromisso. É por isso que você sentiu a mudança. É por isso que seu apetite mudou. É por isso que velhos hábitos agora parecem pesados. Deus está criando espaço e Ele não está pedindo sua opinião. Ele está exigindo sua obediência porque a bênção que está vindo não é para seu conforto, é para a glória dele. E você deve estar disposto a caminhar sozinho, se for isso que a obediência exige. Porque a obediência é o portão pelo qual as bênçãos fluem. Não apenas concordância verbal, não resposta emocional, mas rendição total. Quando Deus vê que seu coração está rendido, quando Ele vê que suas mãos estão abertas, quando Ele sabe que sua agenda está morta e a vontade dele é seu único desejo, é quando a mudança se torna visível. É quando o que estava atrasado é liberado. É quando o que você tem carregado no seu espírito começa a se manifestar na sua realidade. Então não se desencoraje pelo silêncio. Não se abale pelo atraso. Não interprete a quietude como estagnação. Deus frequentemente faz seu maior trabalho na ocultação. As raízes de uma árvore crescem silenciosamente antes que os galhos se estendam para o céu. A fundação de uma casa é lançada no subsolo antes que uma única parede seja construída. Deus está trabalhando sob a superfície da sua vida. O silêncio não significa que Ele está inativo. Significa que Ele está sendo intencional. E quando chegar a hora será repentino. Será inegável. Será tão preciso que você olhará para trás e dirá: agora eu entendo. As portas que antes se recusavam a abrir se abrirão amplamente. As oportunidades que você perseguia virão te procurar. O favor que antes parecia distante descansará sobre você como uma vestimenta, mas não virá para te validar. Virá para glorificar a Deus através de você. Esse é o sinal de que é de Deus. Não alimentará seu orgulho. Te humilhará. Não te tornará arrogante. Te fará se curvar. Não apontará para você. Apontará para a grandeza daquele que orquestrou tudo. E quando esse dia chegar, e ele chegará, você perceberá que cada momento de dor teve propósito. Cada atraso foi divino. Não foi necessário. Cada lágrima foi uma semente. E agora você está entrando na colheita, não apenas do que você pediu, mas do que você nem sabia que precisava, porque Deus não apenas responde suas orações, Ele as excede. Ele vê os clamores do seu coração que seus lábios nunca pronunciaram. Ele conhece o desejo que você tentou enterrar. E Ele, em sua perfeita sabedoria, dá de uma maneira que cura enquanto honra. Você pode ter esperado por uma coisa, mas Deus estava se preparando para te dar mais que uma coisa. Ele estava se preparando para te dar um encontro, uma mudança divina, um momento que altera a vida que só Ele poderia orquestrar. Mas apenas aqueles que perseveram veem a plenitude. Apenas aqueles que confiam através da tensão experimentam o transbordo. O caminho é estreito, a escalada é íngreme, mas a vista é além do que sua mente pode imaginar. E ouça esta verdade profundamente em seus ossos, quando Deus está prestes a liberar algo além da compreensão. Ele primeiro exigirá a morte da sua própria vontade, não porque Ele quer te machucar, mas porque Ele quer te proteger do perigo dos seus próprios desejos. Deus nunca permitirá que o que você quer sufoque o que Ele ordenou. Então Ele testará sua rendição. Ele te pedirá para colocar seu Isaque no altar, a própria coisa pela qual você ansiou, chorou, orou, e ver se você pode se afastar em confiança, porque quando você pode abrir mão do presente e ainda adorar o doador,
Então e somente então você está pronto para o tipo de bênção que carrega peso eterno. Há um momento em que suas orações devem mudar de dá-me para prepara-me, porque o que Deus está trazendo para a sua vida não é apenas uma resposta, é uma responsabilidade. Requererá sabedoria para gerenciá-la, disciplina para sustentá-la e humildade para carregá-la. Deus não abençoa sua ambição, Ele abençoa sua submissão. O tamanho do que está por vir está diretamente ligado ao tamanho da sua rendição. Quanto maior a bênção, mais profunda a remoção. E é por isso que você não deve desprezar o processo. O fogo está formando algo em você que a facilidade nunca poderia. A pressão está expulsando de você tudo que não pode viver na próxima temporada. Alguns de vocês têm interpretado mal a guerra ao seu redor. Vocês pensaram que era punição quando na verdade era uma preparação para a promoção. Os ataques que você enfrentou, a traição que você sobreviveu, o caos que veio do nada, esses não foram sinais de abandono. Foram sinais de que Deus estava te tornando testado na batalha, porque o que está à frente não apenas te abençoará. Vai abalar sistemas, mudar atmosferas e silenciar toda a voz que falou contra seu nome. E para isso você deve ser construído forte. Sua fundação deve ser apenas Deus. Sua segurança deve ser apenas Deus. Sua identidade deve estar enraizada não no que você segura, mas em quem te segura. E quando Deus vê que sua postura está correta, Ele age não quando você reclama, não quando você implora, mas quando você se alinha, quando sua alma para de lutar e seu espírito começa a descansar. Esse é o ponto de prontidão. Esse é o momento em que o céu começa a se abrir. E você descobrirá que Deus não precisa de uma multidão para te abençoar. Ele não requer que ninguém aprove o que Ele designou. Na verdade, muitas vezes, suas maiores bênçãos nascerão nos lugares mais privados, em cavernas não castelos, na quietude não espetáculo, porque Deus não está interessado em impressionar pessoas. Ele está interessado em transformar você. Então não persiga visibilidade. Persiga intimidade com Deus. Não busque a plataforma. Busque a presença, porque a bênção que você está prestes a receber não te tornará mais barulhento. Te tornará mais quieto. Te humilhará. Te convencerá. Te pressionará para uma dependência ainda mais profunda. E quanto mais Deus dá mais, Ele espera não perfeição, mas pureza, não desempenho, mas postura, um coração que permanece curvado mesmo no sucesso, uma alma que treme ao seu sussurro, mesmo quando está no topo da montanha. E entenda isso: quando Deus escolhe te dar algo grande, é porque Ele também atribuiu algo eterno ao seu nome. A bênção não é apenas sobre dinheiro, status ou reconhecimento. A bênção é sobre impacto, é sobre legado, é sobre luz em lugares escuros. Deus está te confiando influência não para que você se eleve, mas para que Ele seja revelado através da sua ascensão. Você é um vaso, um portador de luz. E para esse papel, você deve ser refinado. Então deixe o fogo fazer seu trabalho. Deixe o silêncio moldar seus ouvidos para ouvir o que o barulho nunca poderia te ensinar. Deixe a espera esticar sua fé até que ela não dependa mais de evidências, porque quando você caminha por convicção e não por condição, você está pronto para o que outros não podem carregar. Muitos são chamados, mas poucos estão preparados. A preparação é o que separa o temporário do atemporal. E aqui está o que você nunca deve esquecer. Deus está observando como você lida com as pequenas coisas. Ele está observando como você trata pessoas que não podem fazer nada por você. Ele está observando como você gerencia as temporadas silenciosas, o trabalho não notado, as orações feitas em segredo, porque quando Ele está prestes a te dar algo grande, Ele olha não para a sua voz pública, mas para a sua lealdade privada. Você ainda louva quando não há público. Você ainda confia quando a porta permanece fechada. Você ainda obedece quando a recompensa é invisível. É aí que o verdadeiro trabalho acontece, não no palco, mas no lugar secreto, não no que as pessoas veem, mas no que apenas Deus vê. E quando essa fundação oculta estiver forte, Deus te erguerá. Ele te promoverá. Ele te elevará não para brilhar uma luz sobre você, mas para brilhar uma luz através de você. Então continue construindo em silêncio. Continue semeando em fé. Continue caminhando mesmo quando ninguém aplaude, porque o que Deus está prestes a fazer na sua vida não é sazonal. É sobrenatural. Não é fabricado pelo homem, é manifestado por Deus. E quando vier, não será pequeno, não será mediano, será evidência, evidência do favor divino,
evidência da preparação santa, evidência de que Deus te viu quando ninguém mais viu e se lembrou de você quando todos os outros esqueceram. E você estará nesse momento não como alguém que teve sorte, mas como alguém que foi provado, alguém que foi pressionado, purificado e posicionado, alguém que passou no teste. E a beleza de tudo isso você não precisará explicar. Você não precisará defender. A bênção falará por si mesma. Ela declarará a grandeza de Deus através da história da sua vida. Então levante a cabeça, endireite os ombros, fixe seu coração em Deus, porque você não está apenas esperando. Você está sendo observado pelo céu e o momento da liberação está chegando. E quando vier a bênção, te alcançará, não porque você foi o mais talentoso, não porque você teve o melhor plano, mas porque você confiou em Deus. Você ficou quando doeu. Você adorou quando estava escuro. Você continuou quando não fazia sentido. E Deus te recompensará de uma maneira que só Ele pode. E que toda alma ouça isso agora, quando Deus está preparando para te dar algo grande, Ele não examina apenas sua fé. Ele também examina suas intenções. O que você está realmente pedindo? É para servir ao propósito de Deus ou para satisfazer seu orgulho? É para glorificar o nome dele ou para elevar o seu próprio Deus? Não libera o peso de suas bênçãos nas mãos daqueles que desejam reconhecimento. Mais que justiça, não derrama o óleo do seu favor sobre aqueles que estão perseguindo aplausos, em vez de persegui-lo. O coração deve ser puro. A alma deve estar despojada de desejos egocêntricos, porque o que Deus está prestes a te dar não é apenas uma recompensa, é uma responsabilidade sagrada. Porque não há um Deus a uma terra. Quando Deus começa a preparar algo divino, Ele não trabalha com pressa. Quanto maior a tarefa, mais profunda a limpeza. Você pode se sentir esticado além do seu limite testado, além da sua força, mas é porque Deus está expandindo as fronteiras da sua alma. O vaso deve estar pronto para o peso que está destinado a carregar. Uma fundação rasa não pode sustentar uma estrutura imponente. Um espírito frágil não pode administrar uma bênção forjada nos fogos do propósito. Então, se você sente que foi quebrado, é porque Deus está removendo tudo que não pode suportar o que está por vir. Ele está derrubando toda a identidade falsificada, todo o conforto falso, todo o ídolo de controle ao qual você se agarrou, para que quando Ele construir, seja apenas a mão dele que seja visível. Entenda isso: quando Deus te chama para algo grande, Ele raramente te dá todos os detalhes. Ele te dá luz suficiente apenas para o próximo passo, porque a bênção não está apenas no destino. Está em aprender a confiar no caminho que você não pode ver. Fé não é caminhar onde faz sentido. Fé é caminhar onde apenas a obediência pode te levar. E é quando você começa a crescer, não apenas no que você sabe, mas em quem você se torna. Deus está moldando uma alma que pode enfrentar tempestades sem se dobrar um coração, que pode ser confiado com poder e não ser corrompido por ele. Você pode ter chorado no escuro perguntando por que a jornada tem demorado tanto. Você pode ter sussurrado orações encharcadas de tristeza se perguntando se Deus ainda te vê. Que esta seja a resposta que seu espírito esperava. Deus vê tudo. Deus ouve cada súplica, não dita conta, cada lágrima que cai em segredo e lê cada pensamento que treme dentro do seu peito. Nada escapa ao seu olhar. Nada atrasa sem propósito. E quando Deus decidir que é a hora, nenhuma força na terra pode ficar no caminho. Nenhum inimigo pode desfazer o que Deus escreveu. Nenhum homem pode revogar o que Deus aprovou. Será entregue não um segundo cedo demais, não um suspiro tarde demais. E você deve reconhecer isso: quanto mais perto você chega do que Deus ordenou, mais intensa se tornará a resistência espiritual. Isso não é um sinal de que você está falhando. É um sinal de que os portões da oposição notaram seu impulso. Mas você não deve recuar, você não deve retroceder. A resistência é uma revelação. Significa que você está alinhado. Significa que você está avançando. Deus não permite que gigantes apareçam diante daqueles que não estão destinados a conquistar. A presença da oposição é prova de que algo poderoso está à frente. Mas você não deve lutar com armas carnais. Quando Deus é sua fonte, sua estratégia deve ser espiritual. Você vence batalhas através da confiança inabalável. Você supera através da obediência consistente. Você caminha para a vitória falando o que Deus falou mesmo quando o mundo visível contradiz. Fale como se já estivesse feito. Louve como se já fosse seu.
Mova-se como se a promessa não fosse uma esperança distante, mas uma certeza presente. Esse é o tipo de fé que chama a atenção do céu. E não deixe a comparação diluir sua convicção. O que Deus está preparando para você não pode ser medido pelo que outros receberam. Fique na sua pista. Guarde seus olhos. Mantenha seu foco no que Deus está fazendo em você, não no que Ele está fazendo por outra pessoa. Porque quando chegar a sua hora, e ela chegará, vai se encaixar perfeitamente em você. Vai falar seu nome. Vai exigir cada lição que você aprendeu, cada dor que você suportou, cada passo da obediência que você caminhou. Você perceberá então que Deus não estava apenas preparando a bênção para você. Ele estava te preparando para a bênção. E a transformação que acontece na espera, esse é o verdadeiro milagre. Antes que o fruto apareça, as raízes se aprofundam. Antes que a promessa seja cumprida, a alma é fortificada. Deus usa a temporada de espera para te ensinar coisas que a vitória sozinha nunca poderia ensinar. Ele usa o silêncio para te mostrar quem Ele realmente é, sem distrações, sem aplausos, sem barulho. É lá na quietude que Deus revela as profundezas da sua misericórdia e o fogo do seu propósito. Então caminhe pelo atraso com dignidade. Deixe seu silêncio ser alto com confiança em Deus. Deixe sua quietude ecoar com confiança. Deixe sua obediência cantar mais alto que qualquer medo ou dúvida, porque cada passo que você dá no escuro está construindo um testemunho que brilhará na luz. Deus usará sua resistência como evidência. Ele usará sua fidelidade como fundação. Ele fará sua vida um espelho que reflete seu poder, não sua perfeição, não seu desempenho, mas seu poder absoluto e inabalável. Quando o momento chegar, e saiba que ele chegará, você não terá que forçar. Você não terá que manipulá-lo. Você não terá que fazer acontecer com sua própria força. Você entrará nisso e perceberá que foi feito sob medida pela mão de Deus. As portas se abrirão, não porque você bateu forte o suficiente, mas porque Deus ordenou que se abrissem. As pessoas honrarão o que você carrega, não porque você exigiu respeito, mas porque sentirão que o que está na sua vida veio de um lugar mais alto. E nessa hora não esqueça de onde veio. Não confunda a bênção com a fonte. Não se apegue ao presente e esqueça o doador. No momento em que você tentar segurá-lo com seu próprio poder, ele começará a te pesar. Mas se você carregá-lo com a mesma rendição que te levou até lá, ele te erguerá, ele te fortalecerá. Ele se multiplicará não apenas na sua vida, mas nas vidas daqueles conectados à sua obediência. E eu digo a cada alma ouvindo, quando Deus está prestes a te dar algo grande, a atmosfera ao seu redor começará a mudar de maneiras que não podem ser explicadas pela lógica humana. Você pode não ver mudanças físicas ainda, mas seu espírito saberá. Seu discernimento despertará. Seus sonhos carregarão mensagens pesadas demais para seu sono. Você sentirá a atração pelo silêncio, o impulso divino de se afastar do barulho e mergulhar mais fundo na quietude, porque Deus não grita quando fala destino. Ele sussurra em momentos de solidão sagrada. Ele te afasta da multidão, não para te isolar, mas para elevar sua consciência dele. E aqui está a verdade profunda que muitos perdem antes que Deus envie o aumento. Ele frequentemente causa um tremor. As coisas em que você se apoiava tremerão. As coisas em que você confiava serão testadas, não para te destruir, mas para tirar tudo o que poderia contaminar o que está por vir. Deus não está tentando tirar de você. Ele está tentando purificar o que permanecerá em você. Cada coisa grandiosa de Deus nasce em um momento de rendição, e você não pode realmente se render até que Deus tenha te mostrado que não há nada mais que valha a pena segurar exceto Ele. Alguns de vocês têm se perguntado por que suas orações não foram respondidas da maneira que esperavam. Mas deixe-me falar isso claramente, só porque você não viu o fruto, ainda não significa que as raízes não estão crescendo. Deus está trabalhando no subsolo. Deus está construindo silenciosamente. E quando Ele finalmente trouxer à tona, acontecerá tão repentinamente, tão inconfundivelmente, que nenhum homem poderá levar o crédito. Virá de ângulos que você não antecipou, através de portas que você nunca bateu, de lugares que sua mente nunca imaginou. É assim que Deus se move inesperadamente, mais precisamente. Mas Deus não liberará o que é grandioso em um vaso que ainda está se apegando ao que é pequeno. Então pergunte a si mesmo, o que eu preciso liberar para receber? Que medo eu preciso abandonar? Que hábito deve ser crucificado no lugar secreto?
Que mentalidade deve ser quebrada para que Deus possa construir sobre algo estável? A bênção que você está esperando não requer apenas uma mão aberta. Requer um novo coração, não um coração perfeito, mas um coração que é ensinável, maleável, rendido inteiramente à vontade de Deus. Não tema a poda. Não resista ao processo. Cada corte está sob o controle da sabedoria de Deus. Cada atraso é entrelaçado com a estratégia divina. Cada decepção é um redirecionamento do falsificado para o que é verdadeiramente seu por designação. E não se engane, o que Deus tem para você, ninguém mais pode tocar. Você não precisa competir, comparar ou controlar. Tudo o que você precisa fazer é permanecer posicionado, permanecer humilde, permanecer fiel e permitir que Deus termine o que começou. E quando você sentir o peso da espera crescer, lembre-se, Deus não está apenas testando sua paciência. Ele está cultivando sua resistência, o tipo de resistência que não apenas carregará a bênção, protegerá. Você deve ser capaz de lidar com o que vem com a bênção, a visibilidade, a responsabilidade, a pressão, os ataques, os testes que vêm após o triunfo. É por isso que Deus prepara em camadas e é por isso que Deus prepara em silêncio. Ele não apenas te dá a bênção, você cresce nela. Você se torna o que a promessa exige. E quando chegar a hora, Ele te deixa caminhar nela sem medo, sem vergonha, sem desculpas. Então não despreze o silêncio. Deus ainda está falando, apenas não com as palavras que você espera. Às vezes Ele fala através de portas fechadas, às vezes através de e-mails não respondidos, às vezes através de quartos vazios e noites inquietas. Mas se seus ouvidos estiverem sintonizados na frequência do Espírito, você saberá que esses momentos não são vazios. São comunicação divina. Deus está dizendo, espere e confie, estou alinhando tudo. E quando o alinhamento estiver completo, você não terá que pedir pela bênção. Ela te perseguirá. Ela te encontrará na interseção da obediência e rendição. E quando chegar, esteja pronto para carregá-la com graça, porque com cada grande bênção vem grande responsabilidade. Deus te abençoará para erguer outros, não para dominá-los. Ele te dará influência para curar, não para ferir. Ele te aumentará para servir, não para ser servido. Conclusão. A bênção não é um fim. É um começo de um novo nível de responsabilidade, de sacrifício, de fidelidade. Então agora não é hora de perder o foco. Agora é hora de refinar sua caminhada, afiar sua visão, disciplinar seus hábitos e mergulhar mais fundo no coração de Deus. Porque logo o silêncio será quebrado. A tempestade passará, a luz brilhará, e você entrará na coisa que Deus tem preparado todo esse tempo, não porque você ganhou, mas porque você perseverou, não porque você lutou, mas porque você se submeteu. E nesse momento você olhará para trás e agradecerá a Deus por cada porta que Ele fechou, por cada atraso que Ele permitiu, por cada oração que Ele não respondeu, porque agora você vê o que Ele estava fazendo. Ele não estava retendo, Ele estava aperfeiçoando. Então tenha coragem, deixe sua alma se erguer em confiança, não em si mesmo, mas apenas em Deus. Levante a cabeça mesmo que suas mãos estejam tremendo. Fale fé mesmo que sua voz esteja fraca. Dê o próximo passo mesmo que seu caminho não esteja totalmente claro, porque o que está por vir, mas não é apenas grande, é divino. E se você permanecer enraizado na obediência, fundamentado na verdade e alinhado com o propósito de Deus, você carregará isso com poder, com sabedoria e com paz que ultrapassa todo entendimento. Esta é a temporada em que Deus muda as coisas repentinamente, onde sonhos há muito guardados ganham vida, onde orações escondidas se tornam realidades visíveis, onde a fé silenciosa é recompensada abertamente. E quando isso acontecer, que suas primeiras palavras não sejam "Olha o que eu fiz", mas todo louvor a Deus, aquele que me viu no secreto e me ergueu no tempo dele, porque isso não é a recompensa do esforço humano, é a manifestação do tempo divino, e está vindo, está vindo, está vindo. Esteja pronto, permaneça rendido. Deus não terminou, Ele está apenas começando. Você está pronto para receber a bênção de Deus. Curta este vídeo e deixe um nos comentários para declarar sua fé.